Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um podcast Isso Pode Ju. E hoje estamos com ela, Raina Ramos, influenciadora, empreendedora digital e uma das vozes que vem se destacando no universo da sabedoria feminina, autoimagem, posicionamento e relacionamentos. Com uma trajetória marcada por visão estratégica e forte conexão com o público, Raina transformou sua experiência no empreendedorismo em uma comunicação poderosa que já impactou mais de 500 mil pessoas nas redes sociais. Criadora do método Autoimagem Magnética, ela ajuda mulheres a reconstruírem sua mentalidade, fortalecerem sua autoestima e se reposicionarem na vida e nos relacionamentos. Uma mulher que une presença, inteligência emocional, estratégia e influência real. Além de ser minha paciente e uma amiga muito querida, com vocês, Rai. Oi, gente, tô brincando. Eu amei. Primeiro de tudo, seu podcast tá lindo, Ju. A logo, tudo, tipo, a ideia, o conceito. Eu tô super animada pra participar. Não sei se vocês sabem, mas eu já sou paciente da Júlia há 2 anos. Então, ela me pegou numa época que eu tava com baixa energia, sabe? É um momento da vida que, por mais que você saiba o que precisa fazer, parece que o seu corpo, a sua saúde, ele não tá conseguindo te dar a base, né? O apoio pra você conseguir ir. E aí, quando ela começou a estabilizar os meus hormônios, começou a entender todo esse processo, eu vi uma nova Raina florescer. Claro que a vida tem altos e baixos, né? E depende muito da disciplina do próprio paciente. Eu, por exemplo, sou uma paciente levemente complicada, porque com as cápsulas, muitas cápsulas, aquela assim, eu preciso de disciplina para tomar todas as cápsulas. Porque são tantas, porque às vezes os laboratórios, eles dividem, né? Fica Então, bastante. esse é meu ponto fraco, né? Mas eu sempre falo assim, se eu estiver perdendo para água, eu vou ganhar de quem? Então, bater a meta diária de água, sabe? Isso tudo a Júlia trata muito bem. Mas, enfim, oi, Ju! Amei o convite e espero que hoje, no nosso dia, a gente compartilhe muita coisa maravilhosa com as suas seguidores. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos contar da nossa conexão inicial? Foi algo... Eu comecei a te seguir e, assim, eu acho que você não tinha nem, sei lá, 30 mil. Você tinha muito, sei lá, menos que isso. Acho que tinha menos na época. Tinha Tinha uns menos. 15 mil, acho, 20 mil, alguma coisa assim. E aí eu falei, meu, quem sabe não dá uma parceria. Eu chamei ela, falei assim, ai, Rá, eu não lembro exatamente o que eu mandei. Eu falei, ai, vamos, se você quiser fazer uma parceria. Aí você falou alguma coisa do tipo, Raina, como você tá? Eu te sigo há um tempo e eu gostaria de participar do seu processo. Foi Em algo busca da assim. sua melhor versão. Aham. Quer vir aqui conhecer? Porque eu estudo mais essa medicina, já que você gosta, que lá em casa a gente é mais pro natureba, né? A gente não é muito de tomar remédio. Enfim, a gente prefere se manter mais limpo, sabe? pH de água. Essas coisas todas já é uma coisa do nosso universo. Tanto que, por isso que as pessoas muito falam, né, assim, eu falo isso com as pessoas, às vezes elas entram num sonho, tipo, em um mês, em 30 dias, em 3 meses, eu vou ter o corpo da Raina, ou da fulana, ou da ciclana. Só que elas não têm noção da jornada, né, e do preço pago. Então, eu sou atleta praticamente desde que eu nasci, né, tipo, natação desde 1 ano, 2 anos, eu já estava na água, um bebê naquela negócio. Então, eu competia na natação, competia no handebol, competia no basquete, competia no futsal. E sempre fui esporte. E sempre tive esse cuidado também com a alimentação. Então, acho que isso faz muita diferença, sabe? Mas, a partir do momento que a pessoa ela começa a respeitar a máquina, porque no final das contas isso é uma máquina, né? E eu falo assim, se você fosse uma Ferrari, você ia colocar combustível em qualquer posto? Ou você ia ser mais sábio? Sabe? Você ia parar num posto da esquina que não tem uma logo, não tem uma marca e ia colocar gasolina no seu carro? Eu duvido. E muitas pessoas fazem isso, né? Comem comida de origem duvidosa, que sabe que tem um monte de substância ali dentro que faz super mal. Exato. Só que tem consequência, né? Tudo na vida tem É consequência. engraçado que... Não sei se você conhecia essa parte dessa história. Desde criança, você ir pro esporte e tudo mais. Porque eu também. Sempre minha mãe... Eu até contei no podcast com a minha mãe. A gente tá no Instagram. Sempre minha mãe... Você tem que fazer esporte. Você não pode namorar a vida inteira. Tanto que eu já fiz... Eu não conto nos dedos a quantidade de esportes que eu já fiz. Porque foram muitos esportes. E crescer nesse lugar de fazer esporte, de se movimentar, entender que isso faz parte, é muito bom. Sim, e as habilidades também que a gente recebe nos esportes, né? Assim, porque cada esporte trabalha algo em nós. Por exemplo, há pouco tempo eu estava fazendo Muay Thai, há uns 4, 5 anos atrás.
E eu já tinha feito capoeira quando eu era nova, mas Muay Thai tem mais esse impacto, né? Então, a resiliência que você aprende, sabe? De apanhar e continuar de pé e não desistir. Porque a vida, ela é muito assim. A vida bate. E no sentido, ela tenta te ensinar. Se você não aprende com uma pancadinha, ela bate mais forte. E se você não aprende com essa pancada, ela bate ainda mais forte. E depois um caminhão passa em cima de você. Ou seja, ou você aprende, ou você aprende. Eu gosto de orar pra Deus, pra ele me mostrar o que eu tô errando, pra eu passar mais rápido de fase. Aprender no amor, né? Não na dor. Mas não corta, porque aqui é tudo real. Eu tô, tipo assim, né, ó. E, Rai, conta um pouquinho pra gente. Você falou dessa questão da história do esporte, como que foi? Me conta, como foi essa história até aqui? Conta um pouquinho da sua infância, do porquê hoje você estar falando de relacionamento, autoimagem, por que que isso realmente toca no seu coração? Me conta um pouquinho da sua história. A gente quer conhecer mais a fundo de você. Ok. Acho que um ponto interessantíssimo de eu falar é que eu troquei de nome no cartório. Então, para começar, e sim, eu nasci mulher, tudo certo, mas minha mãe me deu esse nome porque ela achava lindo. Ela me chamava de Rayan. Ela terminou no N, porque eles acharam, meu pai e minha mãe, que era mais fácil escolher uma letra só, entre Rayaná e Rayanê. Então, eu nasci em agosto, em abril eles ainda não tinham me registrado. E aí eles só foram me registrar e deixaram desse jeito, mesmo depois eu decidia. Então, querendo ou não, isso mexe um pouco com a nossa estrutura, né? E minha mãe também tinha a mania de cortar meu cabelo muito baixo, botar gel assim pro alto. Então, por mais que eu tivesse de maiozinho, eu parecia um menino, né? Minha mãe tinha esse negócio de tipo, criança é criança, criança não tem que ser feminina, sabe? Não tem que lacinho. Eu lembro até hoje uma sessão de fotos na escola. Eu era criancinha, estava no jardim, né? E a professora olhou para mim e falou assim: mas a sua mãe não te preparou para a sessão de foto? Não botou um lacinho, nada? Você vai sair na foto assim? E eu, tipo. Aí eu lembro que ela pegou um arquinho de uma amiga e botou em mim. Então, a sessão de foto eu tenho um arquinho na cabeça. Minha mãe tinha mania de cortar meu cabelo mais curtinho, assim, raspar atrás. Era um fashion, né? Mas às vezes ela raspava mesmo, botava cabelo de Joãozinho. Então, eu acho que eu sempre também tive que muito. Sabe, não é uma luta, mas é uma preservação da minha feminilidade, sabe? Do tipo, ela não estava sendo. Quando investem, sabe, para você florescer, ela não estava sendo instigada, ela estava meio que sendo apagada. Minha mãe, obviamente, estava no melhor das intenções, né? Mas acaba que antigamente as pessoas tinham menos informação. Então, zero julgamentos, ela fez o melhor que ela podia e eu falo muito isso para as pessoas, né? Os nossos pais nos deram o melhor que eles podiam. Às vezes, se você acha que você recebeu pouco, imagina o quanto seus pais não receberam. Então, às vezes, você vai conversar com eles, você vai entender como é que foi o processo dos seus pais, sabe? Como eles foram criados. Tipo, a minha mãe tinha 5 irmãos. Se alguém fizesse algo errado, todos apanhavam. Se alguém tentasse dedurar quem fez errado, apanhava o dobro, porque minha avó não estava criando dedo duros. Uma vez minha mãe chegou em casa, apanhou na rua, né? Briga de rua. Meu avô bateu nela no dobro e falou: "Se você não sabe se defender, não saia de casa." Então, assim, a criação dela foi outra. Não, ela já me deu o melhor. Mas a minha mãe tinha o costume de participar muito das minhas atividades escolares. E nessa, era com amor que ela fazia, tá? Mas ela nunca deixava eu entregar o meu trabalhinho. Ela sempre refazia e entregava o dela. Então, tipo, desde jardim. E isso, querendo ou não, mexe na nossa autoimagem, sabe? Como criança, você não consegue processar muito bem do tipo, nada do que eu faço tem valor. Alguém tem que sempre refazer o que eu faço, né? Eu não posso confiar na beleza, nas coisas que eu estou processando. Eu nunca pude ser bonita, então eu não me via bonita. Eu lembro no jardim, tipo, as crianças vestidas de princesa, né? Sabe essas fantasias mais femininas? Minha mãe me fantasiava de fantasma, tipo um pano assim jogado, de dinossauro barrigudo, tipo Barney, Joaninha. Ela tinha uma loja de brinquedos na época, então ela tinha. Eu não sei de onde saíram essas fantasias tão exóticas, mas ela falava que eu curtia também, sabe? Então, eu acho que foi um processo. Então, durante assim, os 13 anos, sabe aquele lugar que você não se vê bonita? Eu lembro em festa julina, sabe? Minha mãe falava que as meninas da roça não sabiam se arrumar. Então, ela pegava o batom, passava nos meus dentes, tipo, borrado mesmo, sabe? Então, não teve essa apreciação do belo. Sempre teve o belo misturado com uma pequena judiação, mas é mais, acho que é para quebrar um pouco, sabe, esse lugar. Mas, por outro lado, a minha avó paterna, ela era muito, tipo, delicada, sabe? Ela sempre foi. Então, quando as pessoas me falam sobre
feminilidade, delicadeza, eu sei de onde veio. Eu sei quem acabou me ensinando. E na época, ela e minha mãe não eram best friends. Tipo, elas não se davam muito bem. Só que até minha avó falecer, elas viraram melhores amigas. Mas assim, eu lembro na infância, sabe? Tinha muito esse lugar. Eu lembro uma vez no Natal, eu cheguei na casa da minha tia, que foi na casa da minha tia, tinha o nome de todo mundo na mesa, assim, as plaquinhas, menos o meu e da minha mãe. Então, esses são esses pequenos lugares, né, que vão mexendo na nossa identidade. Eu lembro que eu tinha primos homens só na parte de pai, na parte de mãe. E eu era aquela que era jogada para fora do quarto e trancava a porta porque meninas não podiam participar, sabe? Esse lugar de, tipo, muita rejeição, muita exclusão, essas brincadeiras com o nome do tipo... Várias vezes, mais na adolescência, né? Quando bota nome em lista de festa. Botava Ryan, tipo, não pode nome de homem não, só de menina. Sempre teve esse lugar, né? Então, eu lembro na época, quando eu fui trocar de nome, não era simples como é hoje, tinha que passar por um processo, né? Então, na entrevista com a psicóloga, para ver se você realmente pode trocar de nome, primeiro veio no meu papel, ao senhor Ryan, favor comparecer. Isso era, tipo, de praxe, normal. Aí eu cheguei lá, ela começou a me perguntar, mas você é bem feminina, né? Quando é que você começou a ser feminina? Eu, tipo, não sei, uns 13 anos, né? 14, usar maquiagem com as meninas da minha escola. Aí ela, mas a sua voz é bem feminina, né? Aí eu, moça, eu nasci mulher, tá? É só um nome que é ruim. O resto tá tudo certo. Aí ela, tá aprovado então. Foi a aprovação mais rápida que ela passou. Então, esses pequenos detalhes, assim. E sobre falar de relacionamento, meus pais sempre se amaram muito, mas eles não tinham tanta maturidade, talvez, relacional. Eles se escolheram muito novos, sabe? Eles escolheram engravidar, não foi nada não planejado, mas não tinha maturidade. Então, era muita briga em casa e eu no meio, né? Naquele lugar de uma criança que não está entendendo muito bem o que está acontecendo. E não era uma briga normal de grito, era briga. Minha mãe ia pra cima do meu pai, minha mãe tentava bater no meu pai tentava se defender, então era confusão. E se eu tentasse, por exemplo, pedir ajuda pra minha avó, meus pais negavam, tipo, ela é mentirosa, então eu tomava ainda o esporro. Então, isso entra na lealdade patológica, né? São vários fatores quando a gente dá uma olhada. E, Rai, falando da autoimagem, acho que tem muitos pontos importantes que a gente pode entender a partir da sua história. Porque às vezes a gente, eu tava até pensando nisso, né? Que eu vou entrevistar, a gente acha fácil, assim, vou fazer pergunta, mas é desafiador pra quem tá contando a história. A gente se colocar no lugar de vulnerabilidade. E muitas das vezes a gente contar coisas que a gente nunca contou, talvez, ou coisas que ainda. Esse podcast me faz trazer muitas histórias que às vezes eu nunca contei. Assim, é um lugar de realmente de vulnerabilidade, que a gente conta coisas. E essa questão do propósito, né? Então, tem muita relação da sua dor, do que você sofreu realmente ali no seu íntimo com o seu propósito de vida. Sim, autoimagem, então, assim, depois eu fui modelo, né? Até os 27 anos. E veja, eu era mais magra do que eu sou agora eu tô com 57.800, tô com 58 quilos. Na época eu tinha 55 e pouco, 56. E a agência queria que eu emagrecesse mais. E tinha uma veia no meio da minha testa. E eu via as meninas desmaiando do meu lado. E aí, juntou com um rapaz que me perseguiu na época da faculdade, que isso é uma outra história pra gente contar, de stalker, mas eu tive bulimia nervosa. Então, eu fiquei, 6 anos com bulimia. Eu já cheguei a vomitar 7 vezes por dia. Então, a autoimagem... Por isso que as pessoas às vezes falam assim, tá, mas como você tem tanta certeza sobre si, como você se posiciona tão bem? Tipo, eu fui forjada num lugar que eu não tinha escolha. Primeiro porque eram as figuras de poder sobre mim. Entendi? Eu trabalhei muitos anos com meu pai. Meu pai hoje em dia é um homem completamente diferente também, mas eu lembro de eu mostrando o projeto para ele, eu sou engenheira, né? Eu mostrando o projeto, ele, não foi essa merda que eu te pedi, você é burra, qual é o seu problema? Você não me escuta. Então do tipo... São pequenas coisas que, quando a gente vai somando, a gente tem que ter muita força para falar assim, ei, essa é só a sua opinião. Eu entendo que, às vezes, esse é o melhor que você tem para dar. Às vezes, você está descontando sua raiva de outras coisas em mim, mas isso não tem nada a ver com o meu valor e nem a ver com o valor do que eu estou entregando. Porque depois o projeto passa e vem elogio de São Paulo e vem elogio de outro lugar e aí vem o pedido de desculpa também. Então, é muito sobre a gente entender que os nossos criadores, eles não são perfeitos, os nossos pais terrenos, né? Perfeição não existe aqui na Terra. Então, se a gente entra nesse lugar de ficar julgando o outro muito, a gente nunca vai para frente na vida. Porque é do tipo assim, você vai abrir um negócio agora. Aí eu sou multimilionária. Aí eu chego e falo assim, Ju, eu vou te dar 200 mil para você investir no seu negócio. Vai. Aí imagina você ficar chateada comigo,
Porque eu só te dei 200 mil. Eu não te dei 10 milhões. Você entendeu? Do tipo assim, cara, eu já te dei 200 mil. Pega os 200 mil e faça alguma coisa com os 200 mil. Sabe? Encontre parcerias, faça conexões, vá para um ambiente que as coisas realmente vão trabalhar. Sai dessa postura de infantil, de vítima, do tipo, ai, porque a vida é tão... Ai, eu sou tão abaixo. Não. Como é que essa pessoa tá lá? O que ela fez? Quais foram as escolhas delas? Por exemplo, no último desafio que eu ganhei, né? Eu estou fazendo uma escola de criadores de conteúdo e toda semana tem um challenge de marcas. E a turma, ao ver o que eu apresentei, começaram a falar assim, não quero mais participar, subiu muito nível, do tipo, ela contratou um editor para editar o vídeo, coisa que não está na regra, que não pode, né? E várias pessoas fizeram, mas como eu ganhei, aí entra nesse lugar. Mas a questão é, gente, essa é a vida adulta. A gente está vendo o brand da marca ser apresentado, eles falam de excelência, eles falam de detalhes, então, como eu vou entregar algo que não tem essa característica? E essa é a postura de adulto do tipo, o que está à minha disposição como ferramenta? E 2, isso vai dar ROI? Porque a partir do momento, sim, eu paguei R$350 para editar um vídeo, mas porque eu acredito em mim, porque eu acredito que eu dou fit com a marca, porque eu acredito no roteiro que eu escrevi, porque eu acredito que esses R$350 pode voltar. Então, às vezes as pessoas acham que é questão de dinheiro, às vezes é questão de mentalidade. Do tipo, quantas vezes você já pensou em comprar um curso, às vezes é um curso caro, e você falou assim, eu não acredito que eu sou capaz de aprender isso, a ponto de eu conseguir fazer isso sem se tornar pro meu bolso. Porque a mentalidade de quem acredita que consegue é do tipo, tá, eu vou pagar 50 mil nesse negócio e vou nessa mentoria fazer conexões. E a gente sabe que isso acontece, porque a gente já viu isso várias vezes. E quando a pessoa se propõe a pagar esse valor, eu vejo que é muito diferente. Quando você paga o preço, quando você paga o valor daquilo, você se dedica mais. Isso é fato. Não tem plano B. A questão é essa. Do tipo, eu vou fazer o que necessário for, seguindo meus princípios e valores, óbvio. Mas eu vou, às vezes, abrir mão de coisas que outras pessoas supervalorizam. Às vezes, um barzinho na sexta-feira falando com os amigos, num restaurante. Não, eu prefiro não gastar R$200 no restaurante e gastar R$350 editando meu vídeo. Sabe? E às vezes as pessoas, elas entram numa idealização, porque, não, mas essa pessoa sobra muito dinheiro, por isso que faz. Às vezes não é isso. Sabe? Às vezes a pessoa tem a mesma condição que você, é porque ela aplica o dinheiro dela de uma maneira mais inteligente. Do tipo, muitas mulheres sonham, às vezes, de ter bolsas de marca, né? E eu falo assim, eu amo. Se me deixar, eu vou ter várias. Mas a questão é, eu sinto muito mais prazer em comprar uma bolsa dessa, às vezes, quando eu já puder comprar 10. Porque do tipo, esse dinheiro, a menos que isso seja um investimento em branding, alguma coisa muito específica, mas não vai fazer falta, né? No sentido, se eu consigo pegar esse dinheiro e multiplicar ele de uma maneira que vai tornar a minha vida mais fácil também, mais fluida, eu acho que, assim, a questão da maioria das pessoas, na verdade, é apego à crença. Sabe? A gente se apega a uma maneira de pensar e a gente cria desculpas em torno disso. E às vezes, o que dói, o que choca, é que às vezes uma pessoa que está do seu lado, que você conhece a história. Por isso que muitas pessoas perdem amizades de longa data e os novos amigos que vão apoiando. Porque olha o desconforto que gera. Tipo, você conhece a pessoa no mesmo tempo, você viu ela passando por perrengue, né, tomando decisões difíceis, e você às vezes não fez. Às vezes você tinha mais condição do que aquela pessoa de fazer. E aí quando você vê dando certo, às vezes entra num lugar tipo, foi sorte. Cara, seja honesto, não foi sorte. Não existe sorte. É a questão da oportunidade de encontrar preparo. Então, quando você está preparada, e aí vai ter aquela oportunidade, aí você aproveita. Eu tava falando com o Lucas disso. Que ele não decidiu, né? Ele teve uma decisão muito grande de não continuar na residência que ele estava. E se colocou em outro lugar. Aí começaram a ter oportunidades. Só que, assim, já apareceram pessoas de fora falando assim, mas vocês tiveram sorte. Mas vocês... Só que ninguém sabe da renúncia, das decisões difíceis que a gente teve que tomar, principalmente ele. Do preparo, né? É assim, foi o que você falou. Oportunidade só é oportunidade quando você está preparado. Porque senão vai ser um peso pro resto da sua história. Sabe? Eu podia ter olhado para essa oportunidade desse challenge e ter falado assim, mas as outras pessoas são muito melhores do que eu, acho que eu não vou participar. Sabe? E
E aí eu ficar triste, sabe? Nossa, tinha tudo a ver comigo. Ou eu também podia falar que aí eu não quero sair, gente. Desculpa, eu não quero ficar rindo nem brincando agora nesse momento. Eu vou ser, às vezes, um pouco mais antipática. Eu vou sentar e vou escrever meu roteiro. E vou, sim, gravar. E vou, sim, me isolar um pouco. E faz parte da vida, porque esse é o meu objetivo, é a minha história. Ninguém pode fazer por mim. Sabe, esse lugar de vítima é muito lugar onde a gente espera alguém entrar na nossa história, pegar a gente no colinho e resolver a nossa vida. Quando, na verdade, tem alguns passos que são nossos. São decisões internas mesmo. E assim, a gente até conversou já sobre isso, que essa dificuldade que você teve na infância, esse excesso de cobrança dos seus pais, te levou para esse lugar. Tem a parte boa e tem a parte ruim. E aí eu até te perguntar dessa questão, mas eu já sei a resposta, mas ela vai falar sobre isso. Que essa questão de você saber se comunicar, de saber se colocar, essa autocobrança veio dali, né? Veio realmente de uma dor, veio de uma cobrança ali que realmente te fez ir para um outro nível. Assim, em casa eu não tinha muito essa opção. Eu acho que como as pessoas têm, né? Minha mãe me sentava na mesa e ela me botava para estudar com o chinelo em cima da mesa. Então, assim, minhas notas eram acima de 9. Não existe a possibilidade de abaixo de 9. Eu lembro uma vez que eu tirei 86 e eu chorava tanto, eu não sabia o que eu ia fazer com aquela prova, sabe? Mas muito no lugar de... Minha mãe pegava meu caderno, eu chegava todo dia quase. Ela arrancava as folhas todas e mandava eu repassar tudo a limpo. Ela falou assim, o trabalho que você tem para fazer mal feito é o trabalho que você tem para fazer bem feito. Refaça. Então, letra, faça. Leitura em voz alta, caderno de caligrafia. É uma questão que minha mãe não estava me preparando para ser perdedora, sabe? Ela estava me botando na minha mentalidade, assim, tudo que eu entro eu tenho que ir até o final. A nossa família não tem desistentes, você vai até o final. E Raíssa, é sobre narrativa. Porque isso foi. Pode ser a narrativa que sua mãe te contou, a narrativa que você teve daquela questão, porque é tudo sobre narrativa. Então, assim, você pode sofrer, você pode ter sofrido, ou pode ter passado por a mesma coisa que a Rai passou e tá se contando uma história de vítima. E ter se afundado, e ter ido pra um lugar ruim, e ter ido pra um lugar de estar doente, de não estar performando, de não estar realmente prosperando. Mas por quê? Porque a narrativa que você contou, não, porque meus pais foram assim comigo, porque meus pais fizeram isso, e aí, realmente, eu cresci nesse lugar de muita cobrança, isso me fez muito mal, e hoje eu tô doente porque foi assim na infância. Na verdade, olha o que a Rai faz. Ela pode ser que foi sua mãe ou você, mas é uma narrativa. Tudo é sobre narrativa, é sobre crença, é como você vê a situação, não é a situação em si. Sim, claro, é porque como eu formei em teatro, a gente tinha esse papel muito de estudar os personagens. Porque toda fala, todo comportamento que você tem, ele provém de algo no seu subtexto, no seu subconsciente, certo? Então, eu comecei a olhar para os meus comportamentos, porque eu não fui assim desde sempre. Eu estou num processo de lapidação, então todo dia eu estou melhor. Mas eu comecei a olhar para o meu comportamento e entender, tá, por que eu estou me comportando assim? Às vezes, outra pessoa na mesma situação que eu não está tendo essa crise de pânico, não está freando um processo que está ficando grande. Por que eu estou me auto-sabotando? Caça a raiz, muda a narrativa. Caça a raiz, muda a narrativa. Porque, assim, muitas pessoas entram nessa postura de vítima, sabe? O fato de eu não encontrar a minha narrativa como vítima que muda a história. Porque, por exemplo, eu não contei, meu pai era alcoólatra, ficou 14 anos no ar. Então, assim, as brigas que eu tinha em casa eram em outro lugar. E era tipo, meu pai bêbado brigando com a minha mãe, gritando que a culpa era minha. Uma criança de 5 anos já é culpada porque 2 adultos estão brigando. Então, meu pai às vezes bebia, dirigia moto, batia de moto. Uma vez ficou 4 meses na cadeira de rodas, sabe? Então, esse pânico de abandono, de meu pai morrer, são feridas que vão botando na alma, sabe? Só que, como a gente estava falando antes, é uma escolha. Me desculpe, eu não vou escolher ser perdedora. Eu vou escolher construir a minha vitória. Sabe, se tiver ajuda, maravilhoso. Se não tiver ajuda, também vai. Se eu tiver que chorar um pouquinho, tudo bem, vou chorar e vou levantar. Porque é sobre... É minha vida, no final das contas. Eu vou desistir? Ou seja, não é o que te aconteceu. É o que você escolhe fazer com o que te aconteceu. E me fala uma coisa, Rai, quando que foi essa virada de chave? Sabe de falar de um momento que você teve... Sempre foi assim? Por exemplo, hoje você vê assim. Só que sempre você viu assim ou teve um momento mais desafiador? E quando que foi essa virada de chave que você falou assim, caramba, não, eu vou mudar minha vida porque eu preciso realmente... Eu acho que é uma questão que foi assim desde muito tempo, porque eu não tinha opção. Por exemplo, se eu chegasse pra minha mãe chorando, né? Mãe, eu sou feia. Porque eu era vesga também. Eu tinha o olhinho pra dentro. Até hoje, se olhar, eu ainda tenho. Então, se eu chegasse reclamando, minha mãe não ia me dar um colo. Ela ia falar assim, você é horrível mesmo. Menos, né, minha filha? Então, ela
Eu tive que me virar. Não tinha nem esse lugar de acolhimento. Não, tinha um pouco nas minhas avós, assim, mas não era um lugar... Tipo, a minha avó paterna, como eu te falei, ela era muito requintada, muito fina, mas ela era uma mulher mais difícil também na minha infância. E ela tinha muito o costume de elogiar um neto na frente do outro. Por exemplo, se meu primo não estava aqui, ela ia estar falando bem do primo. Se a minha outra prima estava aqui, ela ia estar falando... Mas nunca de você. Você entendeu? Então, era como se você não fosse tão visto. Mas é tipo... Gente, são as famílias. Ou seja, imagina como meu pai não foi criado, entendeu? É um lugar que, assim... E você que sofre dessa rejeição, você que tem, você que se identifica com a história da Rai, é sobre como você tá olhando pra isso. Então você pode se sentir rejeitada e viver. E às vezes quem se sente rejeitada vive se rejeitando. Eu falo assim: não, pera, eu vou até, sei lá, tô numa corrida com as minhas amigas, eu vou ficar pra trás pra nem ter a chance de eu ser rejeitada. Então, assim, você se coloca em lugares pra você não sofrer aquilo novamente. Porque você tem aquilo ali dentro de você. Então, olha a importância. E o que a Rai fez? Ela ressignificou muita coisa. É a forma, ela mudou o significado do que aquela situação tinha na vida dela. Ela lembra. Às vezes pode doer, mas quanto mais você se perdoa e você se acolhe, eu acredito que menos dói. E eu fiz muitos processos, assim, hipnoterapia. Eu fui buscando profissionais. Eu fui buscando me lapidar. Assim, eu fazia os cursos de inteligência emocional. Tá, mas por que na hora que a oportunidade chega, por que eu ainda estou travando? Eu lembro a primeira vez que eu paguei uma mentoria cara para minha startup. Eu paguei, foi 20 mil de mentoria. Para mim, na época, era caro. Sim. E eu lembro um dia antes, assim, de ir lá apresentar. Uma crise de choro, muito choro. Um choro que ele vinha da alma, assim, que era um choro do tipo... Isso não tá bom ainda, sabe? E acabou que na mentoria, aqueles homens todos, que eram 8 homens sentados, eles olharam e falaram assim, tá incrível. A gente só tá te dando bater palma. A gente não tem ideia ainda para lapidar. A gente vai sentar internamente, mas vocês já pensaram em tudo. Tipo assim, o projeto tá incrível. E é um lugar de, tipo... E eu tava me questionando tanto, sabe? Sobre o que eu ia apresentar. Naquele lugar de nunca é bom o suficiente, sabe? Tem que refazer, pega tudo, joga no lixo, faz de novo. É aqueles mesmos processos da minha infância. E aí eu percebia a conexão do ciclo. Essa é a questão. Até na vida, nos meus relacionamentos pessoais, eu percebo muito qual é o aprendizado no final das contas. Eu tô num lugar, tá desagradável. Por que eu tô aqui? Por que eu decidi estar aqui? Porque tudo é decisão. Por que isso ainda me pega, né? Por que isso parece atraente para mim? Isso está realmente alinhado comigo ou não? Isso é só um peso que eu estou carregando ou não? Essa história é realmente minha ou não? Essa decisão é para suprir a vontade de outra pessoa ou é a minha? Sabe? Num lugar que às vezes... Por exemplo, meus pais são uns amores, né? Eu morava com eles, eles botavam um café da manhã e eles sempre botavam uma cadeira a mais para o meu futuro marido. Só que, ao mesmo tempo, isso me bota uma pressão do tipo... Sabe? Parece que eu tô atrasada. Era um lugar de, tipo... Mas isso é a narrativa. Eu também posso olhar pela narrativa, tipo... Eles são tão maravilhosos, eles já estão profetizando, isso é tão incrível. Mas é a narrativa do tipo... Gente, calma. Estão orando, às vezes, por futuros filhos. Vocês me perguntaram se eu quero? Não é que eu não queira, mas me perguntaram. Do tipo, sabe quando a pessoa te enfia um sonho e quase te... Ela planta uma semente de um sonho em você que às vezes não está alinhado com você. Muito dos sonhos não são nossos, são dos nossos pais ou de pessoas que a gente precisa de aprovação. Ou seja, todo mundo tem um nível de necessidade de aprovação. Mas o nosso objetivo é o quê? A gente sabe por quem a gente tem que ser aprovado. Você já sabe ali, você já conhece a palavra, você já conhece o que Jesus fez, a gente já sabe quem realmente a gente precisa ser aprovado. Então, assim, você não precisa ser aprovado pelo seu pai, você não precisa ser aprovado pela sua mãe. Só que, na prática, é desafiador. A gente precisa honrá-los. E muitas pessoas não entendem o que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é você olhar para eles como seres humanos completos, com uma história e respeitar as decisões deles. Eu te honro assim. Eu respeito as suas decisões, mas ao mesmo tempo eu me honro também respeitando as minhas decisões e a minha visão de mundo. Eu agradeço a vida que você me deu, né? Olha as qualidades que você me passou, olha as características talvez não tão positivas que eu aprendi com você e que eu posso melhorar. Isso é uma visão sistêmica, né? Então eu te honro, eu honro a sua existência. Mas eu não puxo para mim seus desejos, seus anseios e as coisas que você não conseguiu performar na vida. Porque senão a gente bota um peso tão pesado aqui que a gente não consegue andar, né? Eu falo muito assim, o objetivo da vida é a gente subir até o topo da montanha, ver a vista lá de cima, se enxergar nesse lugar onde você construiu
o que você veio aqui para construir, né? Porque cada ser humano é único e autêntico, a gente tem essa assinatura, ela é divina. Não tem como. Não vai dizer que é só digital, sabe? Se nem a digital é igual, tem todo um complexo de informações. É como se eu sou a pecinha do quebra-cabeça que você não tem. E você também tem uma que eu não tenho, e a gente pode trocar. Sempre tem algo pra somar. Então, por que a Rai tá na minha vida? Com certeza ela me ensina algo. Por que a Júlia tá na minha vida? Ah, porque a gente sempre tem algo pra aprender com o outro. E você falou dessa questão de Deus fez cada um de uma forma, né? O problema é que as pessoas não sabem quem são, não sabem a identidade delas, não sabem a essência. Então, qual que é o desafio? Realmente, tirando o que não tá congruente ali, o que não é realmente identidade, entender qual que é a sua identidade, pra realmente você viver a sua essência. Porque às vezes a pessoa pensa, por que ela é tão, como fala, tão ela? Qual que é o adjetivo disso? Autêntica, tipo Autêntica, tão autêntica. Nossa, por que a Julia é tão autêntica? Porque a Raia é tão autêntica, elas não têm medo de ser elas. Porque elas entenderam quem elas são. que foi um processo, né? E a gente tá no processo. Sim, Cada uma no processo. 200%. Eu vejo que é muito assim. Existe a minha essência, certo? E é como se ela estivesse atrás de um espelho. Só que esse espelho, ele tá sujo de barro. Então, eu tenho que limpar. E quando a gente limpa barro, vai saindo, mas ainda tá sujo. Você continua limpando. E cada vez mais você enxerga quem você é. Mas as pessoas só vão conseguir te ver e te reconhecer quando você se reconhece primeiro. Porque se eu não me reconheço, eu não deixo transparecer, eu não deixo brilhar. Sabe, hoje em dia a gente acha que é muito isso. É arrogância você saber quem você é arrogância você se posicionar. Eu estava falando com uma amiga minha que ela é uma estilista fantástica, ela tem uma história incrível. E ela estava falando isso, sabe? Ela, amiga, eu tenho muito medo de ser arrogante. Eu falei assim, tá, então vamos dar uma olhada. Ela, porque todas as pessoas que eu vi de muito sucesso eram arrogantes e eu não quero me aproximar. Aí eu, ok, mas isso às vezes é a sua lente, porque veja, naquele Diabo Veste Prada, a Miranda, né, que é aquela personagem que ela criou toda uma história. A gente pode olhar para a Miranda de vários ângulos. A gente pode destacar essa arrogância, ou a gente também pode destacar nela a disciplina, destacar o foco, a constância, a visão, a exaustão, as horas que ela passou. E aí, às vezes, a pessoa tem um defeito, só que às vezes a gente coloca esse defeito com muito mais peso do que todas as qualidades. Né? O ser humano tem muito essa tendência. Então, se você começar a olhar as pessoas que já chegaram aonde você chegou, e buscar ver as qualidades, ver as coisas que você tem, às vezes, que se aproxima, em uma questão de vibração, não uma questão de ser igual. Né? Quando a gente fala muito sobre modelagem, né? Que antigamente a gente falava muito. Modelagem é você entender aquela essência, entender as motivações, né? E aplicar a você, a sua vida, aplicar a esse contexto, porque nós temos diversas áreas que nós podemos nos lapidar. Cada um vai ter a sua assinatura, mas áreas de comunicação, a gente sempre pode aprender, né? Entonação de voz, movimentos corporais, movimentos de mão, isso tudo é um estudo, né? E como atriz, eu nunca quis formar como atriz, minha mãe que me solicitou que eu formasse como atriz, desde nova ela me colocou num curso, depois ela pediu para eu formar mesmo. Meus pais me achavam muito quadrada. Eu sempre fui mais rigorosa, disciplinada, talvez por ter começado tão rigorosa, eu peguei isso para a vida e levei como minha identidade, isso aqui, né? Até porque eu também queria construir a minha liberdade. As pessoas acham que eu tenho tanto desejo por dinheiro. Eu acho que o dinheiro para mim é uma liberdade muito grande. É uma liberdade de você ser quem é uma liberdade de você usar a sua voz da maneira que você acha congruente, que você não tem que pedir desculpa para ninguém, nem autorização, nem pedir um empréstimo, né, um cheque, um dinheirinho, alguma coisa. Que você entra num lugar e você compra algo porque você gostou daquele algo, não porque é o que você pode pagar. Sabe, você viaja para um lugar que você deseja. Isso tem um peso muito grande para mim. Meus pais não tinham dinheiro quando eu era criança. Então, eu estudava em escola de rico, todo mundo tinha as coisas, e eu não podia ter. Até ia, faz parte, né? Porque eu era com os populares, só que eu não tinha. Estava usando as roupas ultra mega de marca, eu estava usando uma roupa de como chama? Uma loja de multimarca, aquelas de grandonas, né? Como é que chama isso? Esqueci. Pode falar os nomes? C&A, essas coisas, sabe? Era aquela roupa que você lavava e ela encolhia. Sabe? Aquelas roupas que, tipo, não... E faz parte. Então, minha roupa era mais encolhida. Eu só podia ganhar um tênis por ano. Então, tipo, no dia do meu aniversário era o tênis. Eu ficava o dia inteiro pra escolher aquele tênis. Minha mãe, tipo assim, tirava o dia, porque eu ia em 20 lojas escolher. Ganhar um tênis só, era o meu presente. Calma aí, meu momento, vou escolher. Então, acho que entra muito nesse lugar, né? Tipo...
Conta pra gente, Rai, agora da questão dos seus pais. Porque eles têm muito essa questão do cuidado realmente com a saúde. Tem. Tanto que eu conheci eles, foram no instituto uma vez que você veio também. E eu vejo que veio muito deles essa questão, realmente. Até nisso eles, não sei se foi sempre assim, essa disciplina com a saúde, mas assim, eles se cuidam, suplementam, têm uma saúde ímpar, Aham. faz, né, fazem ozônio, fazem assim, tudo que tem de melhor na saúde. E aí, eles sempre foram tentando passar isso pra você também, né, essa questão. Não, na verdade, meus pais, eles amavam comer besteira. Tá. Amavam comer besteira. E eu comecei nesse processo e eu era chata. Por isso que eu falo, as pessoas ficam dando tantas desculpas. Eu já passei por tantos processos. Eu era chata porque eu fazia minha própria comida, eu não queria comer a comida, né? Tipo assim, de fazer o frango com pote com legume. Gente, é isso aqui que é saudável, pelo amor de Deus. Eu Parem achei que de ia comer começar. pizza e pão o tempo inteiro. E foi um lugar que eles começaram a ver as transformações em mim. Eu E aí achei que eles não. começaram. Não, aí eles começaram a limpar. Aí a minha avó teve câncer por parte de mãe. A minha mãe começou a ficar mais ligada, começou a estudar muito para ajudar ela. E do nada meu avô teve câncer por parte de mãe. Então, de novo, o mesmo processo. E aí eles começaram a ver o peso da alimentação. E a minha avó, por parte de pai, que eu falei que era mais feminina, ela sempre foi muito rigorosa com a alimentação dela. Ela sempre comeu muito pouco, ela sempre foi magra. Ela era professora de educação física, então ela sempre teve um cuidado. Apesar de fazer os doces, bolos, né? Essas coisas, ela sempre fez, mas sempre teve um cuidado assim, com a alimentação. E aí veio uma diferença de uma avó para outra, né? Uma morreu com 98 e a minha bisavó, a mãe dela, morreu com 102. E eles sempre aquela pele impecável, aquela beleza impecável, que sim, envelhece, aquele cabelo branco, mas linda, maravilhosa, sabe? Então, ficou muito claro o peso do se cuidar, né? Minha mãe, hoje em dia, ela tá malhando também todos os dias. E foi um processo de eu ficar, tipo, 3 anos. Mãe, Eu achei que começava vambora. por eles, que eu lembro que ela falava assim, não, porque a gente fala pra... Eu acho que é mais a questão dos suplementos, né? Porque ela fala assim, não, porque a gente fala pra Rai tomar, ela não Ela toma isso, não toma aquilo. Mas quando eu era nova, minha mãe, na verdade, ela era malhadona. Sabe, aquelas que, tipo, panique... Fitness, mas Não, não mas saudável. muito fitness. Do tipo assim, personal trainer mesmo, peso, muito peso. Quer dizer, é a parte que ela conta, assim, nas fotos quando eu era nova. Eu não lembro dessa época. Mas, é porque meus pais trabalhavam muito. Meus pais trabalhavam sábado e domingo, eu quase não via. Quem ficava comigo era minha tia, e eu ficava na casa da minha avó. Então, assim, minhas maiores lembranças é de, tipo, eu tô na escola esperando minha mãe 1h30, que ela tá atrasada, ela sempre esquecia. Às vezes eu esquecia, às vezes estava ocupada, entendeu? Mas é o que eu te falei, as pessoas dão muitas desculpas. Então, quando vem, às vezes, pessoas querendo minha mentoria e começa nesse processo de vitimização, eu tipo assim, opa, opa! Sabe, você não é perdedora, você tá andando muito com perdedores, estão fazendo limpeza, lavagem cerebral no seu cérebro, tá? Pelo amor de Deus, acorda pra vida. Você já tem várias características maravilhosas, você já é linda, você se comunica super bem. Então, não se compare com eles. Não deixe eles Forte. entrarem na sua cabeça, entendeu? Porque é sério, as pessoas elas se deixam entrar nos loopings negativos dos outros. Sabe o que é forte, Rai? Do que você falou, que você fala do que a pessoa já é. Porque isso é uma forma de afirmar a identidade. Você falar os adjetivos que a pessoa já tem. Que ela não enxerga na maioria das vezes. Porque é Ela tão não enxerga. natural, ela não teve que às vezes pagar o preço, então ela não enxerga. As pessoas. A gente. Veja só, na nossa infância, a maioria dos pais, né? Eles pagam aula particular porque você é ruim. Então, o seu foco está sempre no que você é negativo, no que você precisa melhorar, no que precisa de mais esforço. Agora, imagina um pai ver que o filho, por exemplo, está se destacando super até em videogame. E aí o pai fala assim: quer saber? Vou colocar esse menino numa aula de programação para ele criar os próprios jogos, já que ele tem tanto amor por isso. E às vezes a gente cria um grande programador. Sabe? A gente não faz isso. Tipo, ele é Foca ruim de naquilo. matemática. Vamos botar ele na aula particular. E tudo que a gente foca expande. Então é isso que a Rai falou. E eu não tinha parado pra pensar nessa analogia aí da aula particular, realmente. E aí você fica assim, ah, você é ruim em matemática? Então tá, matemática, matemática, matemática. Só que na verdade a gente deveria Porque você. incentivar o que é bom. É Muito claro. doido isso. Incentivar o que é bom, incentivar a pessoa a se enxergar, incentivar a pessoa a valorizar. Tipo, a pessoa tá nervosa. Epa, levanta a cabeça, você consegue. Você já tem um não. Tá tudo certo. Você vai lá tentar o sim. Vai lá testar. Se não for dessa vez, você vai de novo e de novo. Se for isso realmente que você quer. Sabe? É o lugar do eu estou aqui e vou fazer o necessário para. Ah, mas esse caminho não deu certo. É porque eu falo assim: seja como água. Flua no caminho. A água está passando por aqui. Tem uma pedra, a água não vai ficar tentando bater na pedra, ela vai contornar a pedra. Sabe? Essa é a sabedoria feminina, porque o feminino é isso. É esse lugar interno, é esse lugar que é fluido.
Muitas mulheres, elas ficam muito na forma. Até usam, hoje em dia, né, famoso arquétipos disso, arquétipos daquilo. Mas o feminino é a água. Então, não adianta nada eu querer me colocar num aspecto de governante se a minha água tá suja. Porque aí o meu governante, ele vai ser o quê? Ele vai ser tirano. Entende? Porque eu não tô bem internamente. Então, a forma como eu vou exercer esse governo é ruim. Quando você está bem internamente, quando você se curou, quando você perdoou as pessoas, quando você tem uma perspectiva de futuro positiva, o seu governo ele está focado em outras coisas. A forma como você quer a admiração das pessoas das quais você governa é diferente, né? Os pensamentos, as escolhas, as decisões diplomáticas, tudo muda porque o interno está diferente. E as pessoas não entendem muito isso, né? É uma questão de frequência. Não adianta você querer uma grande oportunidade se você não sustenta aquela frequência. Realmente, é algo muito intenso. Porque ela tem muita coisa pra ensinar, porque ela viveu muita coisa e ela teve que aprender tudo isso. E a gente tem certeza que todo mundo tá aprendendo muito, assim. Eu também tá sendo uma coisa edificante. Porque é muito engraçado que você fala, parece óbvio. Às vezes eu falo isso pra Rai. A Rai fala como se todo mundo já soubesse, como se fosse mais óbvio. Não, quebrar a crença é normal, limpar o espelho é normal, olhar, ter uma visão positiva de futuro é normal. Só que a maioria não tem isso. Então, o que a Rai tá falando que parece óbvio é algo muito intenso. Então, você tem que ver esse podcast umas 10 vezes pra entender e realmente aprofundar em tudo que são conhecimentos que valem ouro. Porque só isso que você falou, você tem uma visão positiva de futuro. Gente, as pessoas Às vezes não é querer sonham. acordar, você entende? Não sonham, não olham pra frente. Daqui 2 anos você quer o quê? Daqui 5? Nem daqui 1 ano a pessoa sabe. Mas às vezes tô falando sério, o querer acordar. Tem gente que não quer acordar. Tem gente que vai dormir tarde porque no dia seguinte não, sabe, não tem nada. Só que às vezes você, inclusive, dividir as suas tarefas, dividir a sua vida. Quando a gente tem uma tarefa muito complexa para fazer, a melhor estratégia, subdivide essa tarefa em pequenas tarefas, sabe? O plano em pequenas tarefas. E aí você pode também fazer o que está no seu flow. Óbvio, respeitando algumas necessidades do organograma, mas, por exemplo, hoje você acordou com muita vontade de escrever. Tá fluindo de você, sabe? É isso que você quer fazer hoje. Então, se dentro do seu cronograma de microtarefas, uma dessas é escrever, por que não hoje? Por que às vezes você tem que botar numa lista mega rigorosa que hoje é o dia de você fazer tal coisa, só que hoje às vezes está com mega trânsito. Hoje às vezes aconteceu alguma coisa. E as pessoas elas estão tão apegadas, às vezes, ao que elas criaram, a essa rotina, que elas não estão conseguindo perceber que elas estão matando o próprio flow. Porque Deus, o universo, tudo tem uma frequência que caminha, né? É uma jornada, são coisas que estão alinhadas, são momentos, às vezes você, puxa, trazei 10 minutos, perdi, às vezes teve uma batida que você não passou, às vezes teve uma pessoa que você encontrou no caminho. Olha o flow dessa questão do podcast, por exemplo. Hoje, a gente normalmente grava 2 podcasts por dia. E hoje eu tinha um convidado. E aí, não sei, sim, normalmente eu vou assim, não, preciso achar mais um convidado, tal. Eu não fui atrás. E aí eu tinha chamado a Rai várias vezes, e aí não tava dando certo dela vir, porque ela estava em outro lugar e tudo mais, não tava batendo agenda. E aí, do nada, acho que foi ontem à noite. Aham. Parece que eu sabia, eu era o flow, realmente. Eu não tava preocupada, era algo assim, não, tá. Se não desse também, eu ia gravar uma aula com o Lucas, era uma coisa que, ok, não fui atrás. E assim, é muito louco falar que Deus, parece que Deus planejou isso. Porque aí ela, vamos gravar alguma coisa no instituto e tudo mais. E aí eu falei assim, você não quer ir no podcast amanhã? Aí ela, meu Deus, tá muito... Mas eu consigo. Aí ela veio. E algumas outras vezes aconteceu isso aqui. Porque é isso. Se você deixar Deus fluir, é o flow realmente de Deus. Que ele vai agir através da sua vida, mas você tem que permitir isso. Você não pode ser engessada nesse nível. Sim, eu chamo de ações inspiradas, né? Quando você está em sintonia real com a vida, você escuta, sabe? Você se faz presente, você toma as atitudes que a sua alma chama você para tomar. Só que às vezes quando você está no barulho, né? Quando você não está focado no presente, porque a gente fala muito isso, o presente é a única coisa que nós temos. O futuro são projeções, o passado já passou, mas o presente é o momento onde a sua identidade governa. No que eu estou dizendo isso? Exemplo. Se eu estou com o meu sistema de crenças, o qual me coloca dentro de uma identidade de perdedora, por exemplo, né? Eu estou no momento presente em casa, acordei, minha identidade de perdedora.
Ai, vou ficar mais na cama mesmo. Ai, ele tá bagunçado? Deixa bagunçado. Ai, tá meio sujo, que se lasque. Sabe, joga a bagunça daqui pra lá e tá tudo certo. Comer? Ah, pode ser qualquer porcaria, um pão, sei lá, qualquer coisa pra encher o estômago. Sabe? Essa é a identidade. Essas são as atitudes que aquela identidade está escolhendo. Agora, se você às vezes está na atitude de vencedor, é do tipo, nossa, eu acordei, deixa eu abrir o sol, deixa eu deixar a luz entrar. O meu quarto já está arrumado porque eu vivo na organização, porque essa é a minha identidade, porque eu gosto de estar em um ambiente organizado. Isso, Porque Rai. isso, por exemplo, desculpa, que tem gente que fala assim, eu não gosto de arrumar a minha casa. Para mim, por exemplo, eu morando aqui em São Paulo, tinha a opção de, por exemplo, olhar num apart hotel que vem uma moça todo dia e arruma. Tem a opção de eu ter o meu, tem a opção de eu chamar a faxineira, que tem faxineiras no meu prédio. Mas, ao mesmo tempo, primeiro de tudo, eu gosto do meu espaço. Sabe quando você tá? É o meu espaço seguro aqui. É a minha energia, é o meu lugar, são as minhas coisas. É o momento quando às vezes eu paro para lavar uma louça, que agora eu comprei luva e tudo mais. É um momento que parece que vai clareando também os meus pensamentos. Eu estou limpando aquilo e a minha mente ela está organizando e estruturando às vezes ideias. É o momento que eu pego o bloco de notas. Eu amo ficar sozinha. Tem gente que gosta, né, de estar sempre com alguém dentro de casa e falando. E isso me incomoda profundamente, porque o silêncio, para mim, ele é o lugar onde eu escuto a minha mente. Onde eu tenho ideias, onde eu lembro de um projeto que, puxa, eu não botei força nisso, deu uma ideia incrível, mando uma mensagem para a pessoa, faz uma conexão. Então, é muito esse lugar de você amar a sua vida, amar a sua história. Porque a vida, foi o que a gente falou, quantas coisas eu já não passei, né? A vida, ela tem vários pontinhos que eles parecem soltos, assim, completamente aleatórios. Só que se você for conectando os pontos certinho, a gente cria tipo um infinito. Isso tem um vórtice no meio, mas você tem que aceitar todos os seus pontos. Não adianta você negar um ponto, porque aí não conecta. E aí não liga na velocidade, né, do flow da vida, onde tudo vai, onde tudo caminha. Porque a gente tem que se permitir ser feliz. No sentido, eu posso escolher estar aqui trabalhando com isso, de mulheres, e ver só a parte negativa. Poxa, um monte de menina reclamando de coisa que... Gente, pelo amor de Deus, vocês estão realmente chorando por causa de um cara desse? Olha isso, não tem valor de nada. Isso aqui adiciona o quê de valor na sua vida? Uma âncora dessa só te puxa para baixo. Pô, sabe? E às vezes um mimimi, são umas historinhas, é tipo, nha, 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 tipo, gente, acorda. Porque assim, o tempo vai passar. Nesse momento presente, essa é a sua melhor atitude com o seu tempo, com a sua vida, com a sua história? E não é nem ser feliz, né? A questão de ser feliz. Quando a gente entra, até principalmente falando em casamento, em relacionamento, a gente acha que a gente tá entrando no relacionamento para ser feliz. Na Não. verdade, não. A gente tá entrando para fazer o outro feliz. E outra coisa. Ah, eu tô aqui nessa vida para ser feliz. Será? Porque a gente tá aqui para cumprir um propósito e muitas das vezes é desafiador. Quando você tá ali no seu propósito, tem lutas, tem desafios, mas é sobre o que você tá olhando, né? É a narrativa que você tá se contando. É narrativa, porque você acha mesmo que Deus, que Ele é tão perfeito, tão maravilhoso, Ele não vai te colocar num propósito que esteja alinhado com você? Se você conseguir tirar essa venda, essa sujeira toda, essa mentira toda sobre quem você acha que Ele vai te colocar num propósito que é pesado? É pesado, talvez, porque você fica olhando para o lado. É pesado, talvez, porque você está se comparando. É pesado, talvez, porque você não está fazendo o que precisa fazer. É pesado, às vezes, porque você está investindo em coisas que não é para fazer. Você está entrando em lutas que não é para entrar. Tipo, por exemplo, essas mulheres. Elas ficam se metendo com esses homens e pegando lutas deles, às vezes, que não tem nada a ver com a história delas. E espiritualmente também. De todas as maneiras. Espiritualmente, ou às vezes você fica ouvindo a história da pessoa horas no telefone, ela só choraminga, aí você fica desacreditado na tua vida, aí você também acha que você não vai conseguir, aí, sabe? Aí fica dormindo e pensando naquela história, tentando resolver, só que você tem uma missão. Você tem uma missão, entendeu? E se você focar na tua missão, você sai cansada ou você sai com mais energia? Porque essa é a verdade. E você sair com mais energia também não é ser feliz? Porque, por exemplo, quando você está num relacionamento e vocês estão construindo algo, não te torna feliz ver o seu parceiro atingindo os objetivos dele, se lapidando como pessoa, sabe? Conhecendo mais a fundo um outro ser humano que escolhe ficar todos os dias com você. Tudo é narrativa, sabe? São seres humanos imperfeitos lidando com a vida. Então, você tem um parceiro que você sabe que não tá contra você. Às vezes as pessoas têm essa mentalidade, né? Ai, meu parceiro, ele acha... Vocês são uma dupla. É vocês dois contra o mundo. É do tipo, amor, eu tô com essa vulnerabilidade, eu tô com essa dificuldade.
me dá um auxílio aí, bota uma base, me empurra, faz umas afirmações positivas sobre a minha identidade. Eu não sei, amor, dá um jeito junto comigo, porque sozinho eu não tô conseguindo, sabe? E não é um esconder coisas do outro. É isso que eu falo sobre escolher um parceiro pra vida, sabe? Não é pra amarrar, bater um checklist. Se fosse só pra bater um checklist, eu já teria batido um checklist. Mas acho que ocupar uma cadeira tão importante com algo só pra falar, pra mostrar pra sociedade e expor como um troféu, pra mim é tão raso, no sentido de eu juro que eu prefiro investir na minha história, me tornar uma pessoa que eu tenho orgulho da minha história, do que eu construí. Sabe? Olhar pra mim e falar assim: uau, eu realmente fiz por onde? Sabe? Construir o que eu sonhava. E no sentido de muitos dos sonhos que estão no nosso coração, eles foram inseridos. Mas não por terceiros, às vezes divinamente inseridos. E às vezes a gente nega eles, a gente tenta diminuir eles, a gente não acredita no potencial deles, né? Só que isso tudo está atrapalhando. Muito mais vale você olhar para um objetivo que ele é alto, que ele é distante, e você focar nele, porque aí tudo que aparece no caminho são pequenas pedrinhas, do que você ficar olhando reto e aí qualquer pedrinha é uma pedrona gigante, é uma muralha que você nunca vai conseguir subir. Entendeu? Então, o seu foco, ele vai decidir como é que você está vendo as coisas. Entendeu? Para onde você está olhando? Ele decide o tamanho dos obstáculos que estão na tua frente. Maravilhoso. Deixa eu agradecer os nossos patrocinadores. O Instituto Ayashi, de Medicina Integrativa. A Bruna Tomás, que é esse look maravilhoso que eu estou usando. A Rise Set, que é uma marca de wellness que eu uso, maravilhosa. E eu creio que eu lembrei de tudo, de todos. Espero que eu não notei. E, Rai, agora a gente vai para um quadro, pra gente finalizar, que aí você tem duas perguntas. E justamente o nome do podcast, Isso Pode Ju. Você vai ter duas perguntas para mim. Aí pode ser sobre saúde, tá? Mas pode ser sobre outros temas também. Eu sei que ela já deve estar martelando assim, não, deixa eu fazer uma pergunta. Não, eu vou pegar uma pergunta pelo pé, gente. Você acha que eu vou falar uma pergunta do hit do momento? Você acha que eu não vou perguntar? Lá vem. Lá vem. Ju, agora rufem os Vai me tambores. colocar na parede ali. É claro! Ju, tá muito na moda peptídicos. E isso é algo que você já tenha vindo falar comigo. O quanto pra você esses peptídicos, eles realmente são aceitáveis na hora da gente fazer um planejamento com essa pessoa? Você teria coragem, por exemplo, de usar peptídicos para mostrar para as suas clientes qual é o processo que elas realmente vão passar? Como você está conseguindo, sabe, resolver pequenos problemas que são consequência desses peptídicos, por exemplo, às vezes queda de cabelo, às vezes flacidez. Como essas mulheres estão chegando para você? Vai chegar só 3 perguntas. Não, é uma só. Ela vai falar do Monjaro. Ela vai falar das pessoas que estão usando Monjaro. É isso que eu quero saber. O Monjaro para você, tô falando sério, porque assim, é muita gente. Sim. É muita gente querendo. E eu vejo que ele está tornando possível, às vezes, pessoas que tinham muita dificuldade para conseguir bater essas metas. E ele também está sendo usado em vícios. Então, ele está auxiliando muitas pessoas que estavam com um processo de vício. E eu vejo isso, né? A medicina, sim, tem vários pontos que eu falo que, às vezes, um remédio ele cura uma coisa e piora 10. Mas também a gente vê que está vindo muitas novidades, né? Várias, né? Esse ano é uma atrás da outra. Então, como é que você está enxergando esse processo? Principalmente após a inteligência artificial, eu creio que essa questão de suplementos e medicamentos também vão crescer muito rápido. Enfim. Bom, vamos lá. É uma pergunta complexa. Claro, você acha? Porque, assim, hoje, vamos falar da minha origem. Eu tenho uma origem homeopata. Ou seja, o que é isso? Homeopatia é você dar o que o corpo precisa em baixas doses, você dá o veneno em baixas doses para o próprio corpo curar. E a gente entende na homeopatia que o medicamento, ele atrapalha a própria cura, tá? Então, assim, a vida inteira eu vivi nesse pensamento. Mas assim, onde eu cheguei hoje na medicina integrativa, funcional, justamente porque eu tive a cabeça aberta e fui aprendendo, tendo resultado e me apaixonando, principalmente em mim, depois dos pacientes, e cada vez mais. Então, eu tenho essa mente aberta. Eu procuro ter, porque por mais é um pouco difícil, no meu caso, por conta disso. Porque sempre foi o natural, o esporte, a homeopatia, não uso de remédio, não antibiótico. Parece que isso é muito forte na minha mente, sabe? Mas
é isso. Tem casos e casos. Hoje, a minha opinião é essa. Pode ser que mude, porque já mudou. De sei lá, 3 meses pra agora, não é a mesma opinião. Antes eu falava assim, não vou prescrever de forma alguma, nenhum paciente precisa, nenhum paciente vai se beneficiar. E realmente, tem esses casos de pacientes obesos, aqueles obesos, enfim, Às vezes nem de emagrecer, porque eu vejo, por exemplo, é para compulsão alimentar. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu estava em crise de bulimia, às vezes, porque eu ouvi dizer que ele tira a conexão do impulso mental de você buscar aquela comida. Não é mais, tipo, sabe, parece que silenciar as vozes. Mas até que ponto? Esse que é o negócio. Porque se a gente vê que tem um reganho depois que a gente para. É muito alto esse reganho. Obviamente, se a pessoa faz acompanhamento, se ela sabe desmamar, se ela muda os hábitos durante o uso, realmente é diferente. Mas esses impulsos, eles são interrompidos durante o uso. Claro, se você construir um estilo de vida adequado, começa a treinar, começa a ganhar músculo, começa a beber água, começa a comer alimento de verdade. A tendência é que quando você desmama o medicamento, você fique com aquele hábito. Mas na prática, pelo menos o que já demonstrou até hoje nos outros medicamentos, não é assim. Realmente, é muita novidade. São muitas novidades. E realmente são peptídeos. A tirzepatida, que é o Monjaro, é um tipo de peptídeo. Só que assim, não é da moda. Peptídeo é algo usado já há muitos anos. Só que agora voltou. Se a gente for lá a nível de estudo científico, praticamente não tem. Creio que vai surgir, tenho certeza que daqui a um tempo vão ter muitos estudos. Mas se a gente for ver em estudo, não tem. Agora, o que eu estou vendo na prática, que muitos médicos já estão utilizando, eu já fui aprender com muitos deles, que realmente na prática a gente tem resultados em algumas questões, tá? Em ganho de massa muscular, tem o cérebro lisinho, que é para a parte de memória, cognição. Tem para a questão a tirzepatida, por exemplo, emagrecimento. Mas a gente tem que usar com muita cautela, porque os peptídeos, eles são sinalizadores. Seu corpo tem que estar limpo. Ele tem que estar com terreno biológico. Que quando eu falo limpo, com a alimentação correta, sem metais, sem toxicidade, sem agrotóxicos. Então, a gente tem que estar limpando de tempos em tempos, além de suar, além de treinar. Então, a gente tem que ter a base. O peptídeo, ele é como se fosse... Eu falo que o hormônio é a cereja do bolo. Você não pode pôr hormônio no corpo que não sabe o que fazer com o hormônio. O peptídeo também, a gente vai nesse tipo de pensamento. Então, eu creio que... Eu não usei ainda em paciente. A gente quer realmente começar a comprar para começar... Você teria coragem de experimentar em você antes de indicar para um paciente? Então, esse que é o negócio. Mas a gente... Não sei, tô perguntando sério, porque às vezes é algo que... Não, então é algo tão desafiador pra mim. Mas o meu cabeleireiro, por exemplo, o Lotufo, que desde a época que eu fui Miss, ele ficou nesse posto. E ele, na época, ele deixou o cabelo dele crescer. O cabelo dele é lindo, é louro. Mas ele deixou, ele ficou com cabelão, ele ficou com cabelo de mulher. Sabe qual era o projeto dele? Enfiar todos os tipos de química possível naquele cabelo, até aquele cabelo... Ele provar para todo mundo que ele cuidava, que não é para fazer alisamento com clareamento, que o que acontece, que o fio fica elástico. Então, ele mostrou todo esse lugar. E às vezes você passar por um processo desse, mesmo que não seja num objetivo de emagrecer, sabe? Um objetivo mais de você conhecer os efeitos do medicamento. Sim, por isso que é uma coragem, né? Porque é se colocar em um lugar diferente. E a gente tem que testar primeiro. Porque, por exemplo, o que eu faço hoje foi porque muito tempo eu sofri e apliquei em mim, e aquilo fez muito sentido na minha vida, transformou a minha vida. Então, com os medicamentos, com os suplementos que eu uso, é a mesma coisa. Então, justamente, por isso que é algo que eu tô estudando, aprofundando, entendendo melhor. Para eu primeiro ter coragem de usar em mim, na minha família, e consequentemente nos pacientes. Mas eu te falo, é desafiador, sendo muito sincera, por conta do meu tipo de pensamento. E eu creio que é uma crença até, sabe? Porque a gente tem que expandir e entender, até que ponto eu preciso abrir mão disso para poder me beneficiar e beneficiar o paciente. Porque eu acredito que, assim, é até incoerente da nossa parte pensar que não vão criar nada de realmente muito valor. No sentido de esses laboratórios, né, esses cientistas, esses médicos, essas pessoas que dedicam a vida a criar isso. A gente olhar muito para eles e meio que subjulgar, sabe? Óbvio que tem um período de entendimento, óbvio que tem um período de pesquisa, mas, gente, uma hora alguém vai decodificar melhor o nosso DNA e conseguir criar soluções que realmente auxiliem em vez de destruir. Também tem que passar por cima do sistema, né? Que o sistema, ele é pesado. Ele, às vezes, não quer que você fique na sua cura, na sua saúde total. Então, mas eu realmente acho isso, do tipo... A sociedade, ela está evoluindo. É impossível a gente falar que não. Sim. Então,
talvez tenha um lugar de olhar para isso com uma outra perspectiva. Talvez não agora, talvez no futuro. Mas era mais uma questão de entender, porque eu tô vendo histórias muito lindas no Instagram de pessoas que emagreceram e que depois que pararam de tomar continuam magras e realmente mudaram o processo de vida, mudaram a mentalidade, porque a gente pode muito mudar de dentro para fora, só que a maior mudança é a mudança mais complexa, porque você tem que ficar se confrontando com a sua realidade. Do tipo, se eu tenho uma mentalidade de perdedor e eu estava no mundo dos perdedores, é muito difícil eu acreditar que eu posso ser vitorioso e me posicionar como vitorioso, né? Agora, se do nada o meu externo muda muito rápido e eu tenho uma prova de que eu sou vitorioso, é muito mais rápido eu trocar a mentalidade de perdedor, entendeu? Se amanhã você ganha um prêmio da Mega Sena de 100 milhões, faz muito mais sentido para você acreditar que você é próspero, que você pode, que você consegue, do que, às vezes, uma pessoa que está lá numa comunidade que é difícil para ela ter essa mentalidade. Óbvio que alguns ainda assim se agarram à crença e perdem tudo. Mas estou dizendo, sabe esse lugar de quando a mulher quer mudar dentro, ela corta o cabelo? Porque o externo quer ajuda o interno? Por isso que eu estou te perguntando nesse peptídico, porque ele acelera, né? E a gente vê que existe sempre o caminho difícil e o caminho mais simples. E muitas vezes eu me perguntei por que eu estava escolhendo o caminho difícil. Exemplo, como empreendedora, eu sempre admirei muito personalidades como Flávio Augusto, sabe? Que construíram uma jornada de chão, de abrir empresa, de fazer acontecer. E às vezes eu não admirava tanto pessoas que iniciaram no digital e depois abriram empresa. E aí eu parei para pensar, por que eu estou escolhendo o caminho mais difícil? Se existe o mais fácil e ele está à minha disposição, qual é o preço que está ali que eu não estou querendo pagar? Qual é o preço que está aqui que eu estou querendo pagar e por quê? Sabe, muito esse questionamento do por que eu estou seguindo essa verdade absoluta. Eu acho que é isso, a gente tem que estar se questionando. E eu sou uma pessoa muito sincera, eu não conseguiria falar, gente, é isso ou aquilo. Realmente é algo muito novo e é algo que eu estou me dedicando a estudar. Realmente é promissor. A gente já está vendo casos realmente. E a ideia é a gente começar a testar, utilizar e aí sim começar a prescrever para quem precisa e para quem pode, não é para quem quer. O hormônio não é para quem quer, é para quem pode. Fepetídeo também. Mesma coisa de tiro de hepatite. Então, qual o motivo que você está usando? Enfim, então a gente tem que entender ali realmente, não é só estudo científico. Eu sou essa pessoa que... Eu sou a primeira a falar, gente, não é só estudo, porque tem muita coisa que não tem estudo e é a mesma coisa, é óbvio. Você não precisa fazer um estudo que a gente precisa tomar água. É óbvio, você ficar 3 dias sem água, você vai morrer. Não tem um estudo para isso. Então, tem coisas que são óbvias. Mas é isso, eu acho que o mais importante e o que fez eu chegar até aqui hoje foi realmente ter essa cabeça aberta, atenta, e aí estar constantemente em atualização. Constantemente atualização. E saber a hora correta de entrar com aquilo ali. Não pensando financeiramente, mas pensando realmente no meu paciente, o melhor dele. E o financeiro é a consequência. Sim, e sabendo as consequências. Porque, assim, depois que você experimenta, você sabe as consequências, né? Você já sabe, por exemplo, vai ter uma perda de cabelo. Então, qual o suplemento que talvez eu vá ter que olhar no futuro para isso que possa vir a acontecer? Sabe? Você já tem esse protocolo que auxilia. Porque muitas pessoas, às vezes, querem tomar e, às vezes, elas sabem que a médica não vai aprovar e ela compra um negócio sem falar com a médica e vai tomando, e o que é muito pior. Né? Às vezes você tá na parceria com a sua médica, ela sabendo o que você tá fazendo. Eu já neguei vários pacientes, porque eu falei, gente, eu não vejo indicação, não vou te acompanhar, enfim. Aí eu demiti os pacientes. Mas hoje eu vejo isso. Muitos pacientes que eu demiti, eu fui acompanhar com outro médico. Gente, falei, não é possível. Vem que eu vou te acompanhar, porque tá tudo errado. Não tá sendo feito básico, você tá se prejudicando. Então, é melhor que eu faça e a pessoa se beneficie. Se beneficie, não. Ela tenha menos riscos. A gente minimiza o risco, porque a gente vai repor os aminoácidos, vitaminas, nutrientes, limpar o corpo dela, saber a hora certa, enfim. Tem exames específicos que eu faço também, que a maioria dos médicos não fazem, que nem pode julgar. Mas, então, hoje eu prefiro realmente acompanhar esse paciente do que encaminhar ele. Porque eu não sei quem está acompanhando esse paciente. Porque assim, quando a gente julga a vida do outro, mas você não precisa, ou isso ou aquilo, a gente sabe que o ambiente ele tem uma interferência enorme na vida desse paciente.
né? Então, às vezes, esse paciente, ele tá com uma dificuldade real. Quando a gente chega num platô, sabe? Quando a gente tem que bater naquele muro e a gente tá esmurrando e o muro não funciona. Então, às vezes, são muletas, sim, são muletas. Muletas não são soluções, não são soluções. Mas, às vezes, é a escada que o paciente precisa para encostar no muro, passar do muro, e aí ele construir... Exemplo, sabe quando a pessoa ela tá entrando, às vezes, num quadro mais depressivo e tal? Como eu vou falar para ela, tipo, não toma nada, não vai para lugar nenhum, você se cura sozinho, vai dar certo. Sabe? Às vezes a pessoa ela precisa de um step, ela precisa de um abraço, ela precisa de, você vai conseguir, segura as pontas mais um pouquinho, foca no futuro e segue, daqui a pouco você vai conseguir sair disso. Porque a vida não é preto e branco, né? Ela tem muitas nuances. Gente, muito papo, muito conteúdo. Mas vocês vão ter que esperar o próximo podcast pra gente falar mais disso. Porque hoje a gente tá finalizando. Foi muito bom o nosso papo. Foi um prazer. Tenho certeza. Vocês vão ter que refazer reprise pra entender tudo, porque é complexo. Eu acho, pelo menos, aquela. Eu sempre sou uma pessoa complexa. Eu já aceitei a minha neurodivergência, aquela assim. O hiperfoco. Mas os suplementos ajudaram. A perda de peso, tudo isso, assim. Claro. A musculação, tudo isso você vê que ajudou. Assim. Foi um processo, né? Inclusive, eu entrei com um nutricionista para eu entender sobre os meus processos de crenças também de alimentação. Eu tinha medo de comer. Ele bate muito isso na tecla comigo, sabe? A importância de eu bater as minhas metas de proteína. Às vezes eu fazia escolhas tolas mesmo. Por exemplo, aquela gordurinha do coco, sabe? Eu amava comer. Às vezes eu tomava 2 cocos, comia 2 desses. Ele, Linda, tudo bem? Tu sabe quantas calorias tem nessa gordurinha do coco? Que eu não concordo com isso. Ele falou assim, é super saudável, mas você vai ficar comendo isso se você tá batendo suas metas de calorias. Ou é gordura ou carboidrato, senão você vai engordar. Então, mas eu não tinha noção. Pra mim era super saudável. Aí uma vez eu tava na rua, eu queria uma coisinha saudável, eu comprei acho que 150 gramas de castanha de caju. Falei assim, então, olha que coisa maravilhosa. Ele, você vai dividir isso em 5 pacotes, né? Eu falei, como? Já não tem nada. Ele falou, pois é, isso não é uma boa decisão pra você usar de lanche. Entendeu? Então ele foi me botando esse lugar de... Tanto que hoje em dia eu como mais e sou mais magra. E tô mais saciada. E menos ansiedade. É muito individual. Isso tem a parte genética também. Tem pessoas que se adaptam melhor, realmente. Não, mas eu posso falar por mim, assim, eu Sim. nunca consegui respeitar nenhum nutricionista. Nunca. Só ele. Os outros nutricionistas, eles vinham com umas opções, assim, que não se enquadravam na minha vida. E eu achei bem interessante. Você, ele, assim, são pessoas que têm um processo de entender mais da sua vida, sabe? Vamos entender real qual é a sua vida, qual é o seu dia a dia, o que você realmente come, o que é possível eu te passar. Eu não vou te jogar um negócio no seu colo e falar assim, essa é a sua nova vida. Não. É tipo, vamos entender o seu nível de disciplina e o que você consegue performar aqui. Que aí a gente não se sente um fracasso, entende? A gente se sente evoluindo. São 2 coisas diferentes. Maravilha. Bom, se eu não finalizar, a gente não vai acabar o podcast. Vai passar muito. Mas a gente, qualquer coisa, a gente marca um outro. Ou eu vou no seu, né? Que você falou que em breve vai ter o... Você já tem o seu, né? Já tem o... Inclusive, a gente já tem um gravado no seu. Já. E aí, se você não segue a Rai nas redes sociais, @Rai, RHAI. Só isso mesmo. No Instagram. Isso. O meu é a doutora Julia Ayashi e o Instituto é Instituto Ayashi, que eu já falei anteriormente. E é isso. Esse foi mais um podcast. Foi muito bom ter você aqui. Tenho certeza que elas vão amar, eles vão amar. E foi muito edificante, muito conhecimentos. E se você gostou, já curte, já compartilha, pelo menos com 10 amigas, para elas conhecerem o Isso Pode Ju. E toda terça às 18 tem vídeo novo no canal. Te espero aqui terça que vem às 18 horas. Até a próxima. Tchau, tchau. Super beijo. Foi um prazer, Ju. Eu amei.